Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia em que a oração deveria ser em cada um de nós constante, mas torna-se impossível para o nosso dia a dia. Mesmo assim, um grande número de cristãos curvam-se por diversos minutos, por diversas horas, orando por si mesmo, por sua família e por toda a humanidade. Amados irmãos, Jesus, o homem-Deus. Jesus, o homem-Deus. Imaginemos se ele estivesse aqui agora, em nosso tempo, em nossa época, em que ideologias malignas estão contaminando um grande número da humanidade. Como seria esse Jesus, homem, Deus, em nossa época? Certamente ele seria como os grandes homens de Deus se apresentam, devendo ser íntimo com Deus, como foi Enoque. Os cristãos que leem a Bíblia, ou todos aqueles que leem a Bíblia, conhecem Enoque. Antes de falar ao povo sobre Deus, o homem de Deus precisa falar com Deus, conhecer a Deus, ser íntimo, né, com Deus. Ter a santidade de entrar no lugar santo dos santos, confiado na perfeita obra de Cristo. Observemos, leia com atenção. Eu lhe convido a ler. Se você não tem a Bíblia, procure adquirir uma. Né? Que o escritor aos Hebreus diz, preste bem atenção: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo povo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso nós encontramos, né, em Hebreus, no capítulo 10, 19 a 23. Meus irmãos, é preciso confiar, é preciso ter a certeza e procurar, lutar para ser igual aos servos de Deus que precederam a Jesus Cristo. O homem de Deus, e se Jesus estivesse em nosso tempo, deveria ter paciência, ou ele teria paciência como a de Jacó, que lutou com o anjo até que fosse abençoado. Vejam que os verbos permanecer está em João, capítulo 15, nos versículos 10 e 11. Deve ser o estilo de vida do homem de Deus. Também, um revolucionário da Eurasia, fugindo dos seus algozes, entrou numa gruta, onde estava uma tira de sol. Ele observou uma formiga subindo a pequena rocha com um pedacinho de folha. É muito importante, porque esta folha tinha 69 vezes o seu tamanho. É incrível o poder de Deus em tudo e em todos. Deve ter pureza e a coerência de José,
que não abriu a guarda para a entrada de uma linda mulher. Ele é um dos nossos exemplos de dizer: não é a sensualidade, no apelo feito no avivamento das ilhas híbricas. Um deles disse: irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus, será uma falsidade clamarmos por um avivamento dia e noite, meses e meses seguidos. Temos que perguntar a Deus: estamos vivendo corretamente? Temos que perguntar a Deus: estamos te agradando? Estamos procedendo segundo os teus mandamentos? Se assim o procedermos, devemos ter confiança. A confiança de Davi, que colocou no Senhor quando foi lutar com o gigante Golias. Confiança é fruto de fé, é fruto da fé. O homem de Deus tem fé. O homem de Deus que não tem fé será como uma falsidade. E não teremos poder para clamarmos por um avivamento dia e noite. É preciso confiar. É preciso ter fé. O homem de Deus confia, não para receber, meus irmãos, honras, não para receber bênçãos, mas para honrar o seu Deus. Os fundamentos da confiança estão na obra perfeita do Cristo perfeito na cruz. O homem de Deus deve ter coragem, a coragem de Elias, que pregou contra a casa de Acabe e Jezabel, enfrentando 450 profetas de Baal e destruindo-os. A fé remove montanhas. O Senhor Jesus diz que com a fé nós removeremos montanhas. E aquele homem desafiou 450 profetas de Baal. Amados, o fundamento da confiança estão na obra perfeita de Cristo. Perfeito, entregando a sua vida na cruz do Calvário. O homem de Deus teve coragem como Elias, que pregou. Estou repetindo para você não esquecer. Contra a casa de Acabe e Jezabel. Foram 450 profetas. Não podemos, em hipótese nenhuma, ser convincente com o pecado. Não podemos retroceder diante do combate a toda forma de erro. Dentro deste pensamento e contexto, nos chama a atenção para algumas coisas muito relevantes. E nós devemos zelar, porque Deus está nos vendo. Assim que Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, o inimigo abre as portas do inferno para nos intimidar, para nos fazer ficar duvidosos, inseguros. Mas o poder de Deus é superior se você der lugar a este santo homem, Jesus Cristo, entrar em seu coração. Aclamado profeta de Deus, ele é perseguido. O pregador talvez agrade ao povo, mas o profeta o contrariará. O mero pregador é aclamado. O profeta de Deus é perseguido, repito. Para que você veja a grandiosidade da santidade de Deus. Elias viveu com Deus. Ele via o pecado da nação como Deus via. Entristecia-se por causa dele, do modo como Deus se entristecia. Repreendeu o pecado do modo como Deus repreendia. Portanto, é muito complicado, é muito difícil. Deve ser como Isaías, que teve a consciência da sua impureza diante da visão da santidade de Deus. Assentado sobre um alto e sublime trono que,
Como resultado de nós existem 3 pessoas, a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. O profeta Isaías profetizava e olhava para Cristo, que se manifestaria no tempo determinado por Yahvé. Somos desqualificados naturalmente para realizarmos a obra de Deus. Mas Deus nos dá esse poder. Deus nos dá essa segurança. Devemos ser como Malaquias, que denunciou os pecados do sacerdócio judaico de sua época, que teve coragem de chamar o povo judaico de ladrão por não dizimar, que o profeta de Deus teve coragem, para desabafar, profundamente comprometido com o Senhor Deus. O profeta foi chamado não para agradar os homens, mas ao Senhor. O caráter do profeta deve ser fruto do caráter de Deus que o chamou. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.